Não se prenda aos rótulos se precisar voltar a lugares conhecidos. Certamente lá você vai encontrar novos aprendizados. Às vezes, você volta a um lugar parecido, volta na mesma pessoa, no ex do passado, porque ainda existe uma lição a ser compreendida. Outras vezes, volta apenas porque o cérebro busca aquilo que lhe é familiar, que foi bom, que você guardou referências agradáveis naquele lugar. A diferença está no que você faz quando percebe que voltou, que reviveu o mesmo padrão, que a pessoa não evoluiu ou que aquela relação não é o que te faz feliz de verdade, que você já não é mais a mesma, nem ela, nem aquele lugar que você se colocou. O que você faz quando volta? Porque a neurociência já explica muito bem. O cérebro prefere o familiar ao desconhecido. Mesmo quando o familiar machuca, mesmo quando dói. Não porque você gosta de sofrer, mas porque aquilo já é conhecido, é previsível. A reflexão de hoje é profunda, intensa e abre muitos cadeados internos. Talvez ainda exista algo para aprender. E eu me orgulho de ser essa porta-voz da verdade interior, da expansão da consciência, do seu despertar para aquilo que realmente vai te libertar do que já não te representa mais. Eu gostaria de começar esse episódio dizendo uma coisa que talvez alivie o seu coração, e eu falo isso porque aliviou o meu. Nem sempre evoluir significa nunca mais voltar. Pelo contrário, às vezes você acaba voltando em algum lugar conhecido para ressignificar histórias dentro de você. E isso, no final das contas, é mágico, é libertador, é muito bom sim, mesmo que num primeiro momento te cause dor, você entenda como um fracasso interno, como um retorno, como um retrocesso. Você já refletiu sobre isso? Às vezes, a gente se culpa tanto por voltar a lugares que já conhecemos, por procurar pessoas que já nos relacionamos no passado, por aceitar pessoas de volta na nossa vida que já nos machucaram tanto anteriormente. Mas será que é o mesmo lugar? A mesma pessoa? A mesma história? Mas eu senti as mesmas emoções, aquelas que eu jurei de pé junto que nunca mais ia me permitir sentir. E a primeira reação costuma ser: meu Deus, eu não aprendi nada. Mas será mesmo? Nem toda repetição significa estagnação, significa retrocesso, voltar atrás. Não. Algumas repetições existem porque a nossa mente
ainda está tentando encaixar algumas peças do nosso quebra-cabeça, porque lá no coração a gente ainda não encontrou um lugar para colocar esse sentimento, essa história vivida. Compreender alguns desfechos difíceis, confusos, inacabados na nossa mente, no nosso coração, e que certamente ainda temos aprendizados daquela história que vivemos, que nos permitimos voltar atrás. E isso é muito bom, porque podemos ressignificar pessoas, histórias, processos, desfechos. Outras conexões acontecem porque o cérebro busca aquilo que parece familiar, mesmo que não seja saudável. E isso também vai trazer muitos aprendizados. Nós mudamos o tempo todo. Então, a pessoa que você era no início do vídeo já é diferente da que você está assistindo agora. Imagina voltar aos mesmos lugares e pessoas. Tudo mudou. Não são os mesmos lugares, não são as mesmas pessoas. E isso tudo vai servir para que você perceba coisas e pessoas e processos que você não conhecia desse jeito. A gente idealiza tanta coisa. E quando você volta por algum motivo. Encontrar esse motivo é um caminho libertador e você acaba encontrando. Pode não ser no tempo que você deseja, pode não ser o motivo que você gostaria que fosse, que você criou uma certa expectativa nessa história, mas você encontra e percebe tudo que mudou em você, no outro. Talvez anos atrás, quando você viveu essa experiência lá atrás, você aceitasse coisas que hoje você já evoluiu, você já não aceita mais. Você aceitasse o desrespeito em silêncio. E hoje, você percebe mais rápido. Talvez antes você permanecesse anos em uma relação que fazia mal, mas você consegue hoje sair mais cedo. Talvez antes você acreditasse que precisava salvar alguém, e hoje você entende que cada pessoa é responsável pelo próprio caminho e escolhas. Talvez você antes visse nessa pessoa outra pessoa, você visse ela de outra forma. E hoje, com muito mais maturidade, você já consegue perceber quem ela é de verdade. Percebe? Às vezes, o cenário parece o mesmo. Você acha que volta para o passado. A pessoa parece que é a mesma pessoa. Mas você já não é também aquela pessoa. E isso muda tudo. E isso ajuda você a se sentir mais leve e reconhecer que realmente era necessário essa reaproximação, que foi importante para os seus processos evolutivos, para você colocar os pontos finais ou para você escrever uma nova história daquela história. Nada acontece por acaso, nada é coincidência. Então, não se culpe, acolha, não julgue
aceite, não rejeite, ame todos os seus processos evolutivos. E tem outra reflexão bem profunda também. Como o cérebro ama a familiaridade, o nosso cérebro vai gostar daquilo que conhece, mesmo quando essa experiência não foi feliz. Isso é comprovado. É por isso que, algumas vezes, pessoas que cresceram em ambientes de críticas acabam se sentindo estranhamente confortáveis em relações onde precisam provar o seu valor o tempo todo, onde recebem críticas o tempo todo. Não porque desejam sofrer, ninguém veio aqui para sofrer, ninguém quer sofrer. É inconsciente, na maioria das vezes, mas porque aquilo lhes parece conhecido, familiar. E aquilo que é conhecido costuma parecer mais seguro do que o desconhecido. O cérebro quer te manter protegida. E algo novo e desconhecido pode acionar alertas de perigo, de movimento para o cérebro que quer conforto. Reconhecer esse mecanismo quando você volta ao que te fez sofrer no passado não é motivo para se culpar, mas é um convite para fazer escolhas mais conscientes, para ressignificar essa pessoa, esse processo e essas experiências que você viveu. Às vezes você achava que vivia uma vida perfeita lá no passado e hoje você consegue perceber o quanto era vazia, o quanto era solitária. E o universo não erra em serviço. O universo não envia a mesma lição repetidamente, principalmente se você já aprendeu. O que vem de lição é novo, ou é um aprendizado que você vem repetindo, mas ainda não despertou para ele. E a vida vai oferecer oportunidades para que percebamos aquilo que ainda não conseguimos enxergar. Nem tudo é um teste, nem tudo é destino. Às vezes, é apenas uma oportunidade de escolher diferente, de perceber a vida ou a experiência de uma forma diferente, de finalizar ciclos inacabados, de perceber aquela história com a visão da pessoa que você se tornou e que você é hoje. Então, não se culpe por voltar ao mesmo lugar, pessoa ou processo. Não é o mesmo lugar. Não é a mesma pessoa. Não é o mesmo processo. Não se cobre demais, pensando e dizendo para si mesma: eu nunca aprendo. Por que eu voltei atrás? Eu tenho o dedo podre. Eu sou assim mesmo. Não. Esses rótulos prendem, são crenças. Lembram do episódio em que falamos sobre as frases familiares que aprendemos na infância? Essas não estavam naquela lista, mas fazem o mesmo estrago. Eu vou deixar o link do vídeo desse episódio para quem ainda não assistiu aqui na descrição. Mude essas frases internas, ressignifique sua história, sua vida. A frase pode ser: o que essa experiência está me mostrando sobre mim de novo? Se a experiência foi boa ou ruim no passado, ou agora novamente, não rotule, não julgue. Apenas reflita sobre os processos, os desfechos, as pessoas,
Qual o aprendizado? O que você quer para a sua vida daqui para frente? Essa pergunta abre espaço para um reconhecimento das lições e transformação da vida. E o caminho de consciência para os aprendizados, quando você volta a um lugar conhecido, reforçando que nunca será o mesmo lugar, a mesma pessoa, a mesma experiência, escute a sua intuição, mas também observe seus padrões de relacionamentos. Acolha suas escolhas de voltar atrás, mas também observe o que você voltou para aprender que lá atrás você não enxergava. Reviva cenários, se assim desejar. Faça movimentos. Certamente são novas pessoas na mesma carcaça. E certamente você tem mais lições a aprender ou desfechos a construir. Viva as experiências, observe os seus sentimentos, perceba os seus gatilhos e reconheça os aprendizados. Ir, seguir, voltar, processar, reprocessar, isso é viver, isso é amar, é movimentar a vida. Respeite-se, respeite o seu processo, respeite tudo que vem pela sua intuição, pelos seus sonhos, pela sua história. Isso é o seu processo evolutivo de reconhecimento de quem você é, do que você quer na vida e de quem você se tornou. E principalmente do que você valoriza. A vida vai sempre te convidar para caminhar. Algumas estradas vão ser novas, outras vão parecer conhecidas. Ela pode até te levar a lugares, pessoas ou processos que você já conhece, mas existe uma pergunta que vai transformar toda essa experiência. Quem eu sou enquanto caminho? Quem eu me tornei? Porque talvez a verdadeira evolução não seja nunca mais voltar ao mesmo lugar. Lembra? Não rotular. Talvez seja voltar e perceber que desta vez você já sabe o caminho de volta para si mesma. Você já aprendeu a reconhecer os seus próprios valores inegociáveis. Você já aprendeu sobre o que merece viver? Você já sabe se quer ou não permanecer naquele lugar? Porque muitas vezes a vida vai fazer você voltar para te testar, sim, e fazer você reconhecer que ali já não é mais o seu lugar ou nunca foi o seu lugar. E pelas suas expectativas, você achava que era um lugar familiar. E para finalizar, eu trouxe uma prática terapêutica de praxe, né? Vamos a ela? Você vai precisar de um caderno. E nesse caderno, nessa folha, você vai desenhar 2 colunas. A primeira, você vai escrever padrões que se repetem na sua vida. E a segunda, o que hoje eu faria diferente. Você não vai escrever sobre a outra pessoa, você vai escrever sobre você.
sobre as suas escolhas, sobre os seus limites e sobre, principalmente, o que você aprendeu. Você vai perceber que muitas vezes a maior mudança não está nas pessoas que fizeram parte da sua vida. Está na mulher que você se tornou ao longo da sua caminhada e agora pode perceber a realidade de outra forma, inclusive das pessoas que passaram pela sua vida, inclusive das voltas que o mundo dá. A vida não mede a sua evolução pelas vezes em que você caiu, pelas voltas que você deu, muito menos pelas idas e vindas. Ela revela a sua transformação pela forma como você escolhe se levantar e seguir em frente, pelos aprendizados que você traz na bagagem. Confie, nada fica sem resposta. Se você voltou, tem um propósito. Se você ainda não encontrou esse propósito, aprecie o processo de volta. Compartilhe esse episódio com alguém que também deseja transformar conhecimento em liberdade para fazer escolhas mais conscientes e construir relacionamentos mais saudáveis. Um beijo no coração e até o próximo episódio da série Relacionamentos na Prática.